Estes são os nomes dos filhos de Israel que foram com Jacó para o Egito, cada homem com os da sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulão e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70 pessoas. José estava no Egito. Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas tiveram filhos e aumentaram muito, e continuaram a se multiplicar e a se tornar mais fortes num ritmo extraordinário, de modo que encheram o país. Com o tempo surgiu um novo rei no Egito, que não conhecia José, de modo que ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia contra eles. Caso contrário, continuarão a se multiplicar. E se houver uma guerra, eles se juntarão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e deixarão o país. Por isso designaram-lhes chefes de trabalhos forçados, para oprimi-los com tarefas pesadas. E os israelitas construíram para Faraó as cidades armazém de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Assim, os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, eles se submeteram os israelitas à dura escravidão. Tornaram a sua vida amarga, com a pesada tarefa de fabricar argamassa de argila e tijolos, e com toda forma de escravidão no campo. Sim, fizeram-nos trabalhar arduamente em condições difíceis, com todas as formas de escravidão. Mais tarde, o rei do Egito falou com as porteiras hebreias, cujos nomes eram Sifrá e Puá. Ele lhes disse: Quanto vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz e as virem no assento de parto, matem a criança se for menino, mas se for menina, deixem-na viver. No entanto, as parteiras temiam o verdadeiro Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram vivos os meninos. Com o tempo, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês deixaram os meninos vivos? As parteiras responderam a Faraó: As mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes de a parteira chegar. De modo que Deus tratou bem as parteiras, e o povo aumentava e se tornava muito forte. E visto que as parteiras temeram o verdadeiro Deus, mais tarde ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Por fim, Faraó ordenou a todo o seu povo: Vocês devem jogar no rio Nilo todo menino recém-nascido dos hebreus, mas devem deixar toda menina viva. Capítulo 12. Naquela época, certo homem da casa de Levi se casou com uma filha de Levi, e a mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ao ver como ele era bonito, ela o manteve escondido por 3 meses. Quando não conseguiu mais escondê-lo, pegou um cesto de papiro e o revestiu de betume e pinche. Depois colocou o menino nele e pôs o cesto entre os juncos na margem do rio Nilo. A irmã dele ficou a certa distância para ver o que aconteceria com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no Nilo enquanto suas criadas estavam andando à margem do Nilo. Ela viu então o cesto no meio dos juncos e imediatamente enviou a sua escrava para apanhá-lo. Quando ela o abriu, viu o menino e o menino estava chorando. Ela teve pena dele, mas disse: Este é um dos meninos hebreus. Então a irmã dele disse à filha de Faraó: A senhora quer que eu chame uma hebreia para que ele amamente um menino para a senhora? A filha de Faraó lhe disse: Vá. A menina foi imediatamente e chamou a mãe do menino. A filha de Faraó disse-lhe então: Leve este menino com você e o amamente-o para mim e eu lhe pagarei. Então a mulher levou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela levou a filha de Faraó. Ele se tornou filho de Faraó. E ela se tornou filho para ela. Ela o chamou de Moisés e disse: É porque o tirei da água. E quando Moisés já era adulto, ele foi até seus irmãos e viu os fardos que levava. Viu também o egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Então ele olhou para um lado e para o outro, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas ele saiu no dia seguinte e viu 2 hebreus brigando.
de modo que disse ao que estava errado: Por que você está espancando o seu irmão? E ele respondeu: Quem o designou príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar, assim como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: Certamente o que eu fiz foi descoberto. Depois Faraó soube disso e procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de Faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas chegaram para tirar água e encher os bebedouros, a fim de dar de beber às ovelhas do seu pai. Mas, como de costume, chegaram os pastores e as enxotaram. Em vista disso, Moisés se levantou para ajudar as mulheres e deu água ao rebanho. Quando eles voltaram para casa, Reuel, seu pai, perguntou: Como é que vocês voltaram tão rápido para casa hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou dos pastores e até tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ele disse às suas filhas: Mas onde ele está? Por que deixar o homem para trás? Chame-no para que coma conosco. Depois disso, Moisés concordou em morar na casa do homem. E esse deu sua filha Zípora, que é a Moisés em casamento. Mais tarde, ela teve um filho, e ele deu o nome de Gerson, pois ele disse: Eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. Depois de muito tempo, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuavam a gemer por causa da escravidão e a clamar, queixando-se, e seu clamor por ajuda por causa da escravidão subiu ao verdadeiro Deus. Então Deus ouviu o seu gemido, e Deus se lembrou do pacto que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Assim Deus voltou a sua atenção para os israelitas e viu seu sofrimento. Êxodo capítulo 3. Moisés se tornou pastor do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Quando ele estava conduzindo o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte do verdadeiro Deus. Então o anjo de Jeová lhe apareceu numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés olhou para o espinheiro e viu que ele estava em chamas, mas não se consumia. Por isso Moisés disse: Vou chegar perto para examinar esta vista incomum e descobrir por que o espinheiro não se queima. Quando Jeová viu que ele foi olhar, chamou-o do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Então Deus disse: Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é solo sagrado. Ele acrescentou: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto porque estava com medo de olhar para o verdadeiro Deus. Jeová acrescentou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa daqueles que os obrigam a trabalhar, e sei muito bem quanto estão sofrendo. Vou descer, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e levá-los para fora daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, o território dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o clamor do povo de Israel chegou a mim, e vi também que os egípcios oprimem cruelmente. Venha, vou enviá-los a Faraó, e você tirará meu povo, os israelitas, do Egito. No entanto, Moisés disse ao verdadeiro Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então ele disse: Estarei com você, e este é o sinal para você de que foi eu quem enviou. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês servirão ao verdadeiro Deus neste monte. Mas Moisés disse ao verdadeiro Deus: Suponhamos que eu vá aos israelitas e lhes diga: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntem: Qual é o nome dele? O que eu devo dizer a eles? Deus disse então a Moisés: Eu me tornarei o que eu decidi me tornar. E acrescentou: Isto é o que você deve dizer aos israelitas: Eu me tornarei, me enviou a vocês. Então Deus disse mais uma vez a Moisés: Isto é o que você deve dizer aos israelitas: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Certamente tenho observado vocês e o que estão fazendo com vocês no Egito. Por isso digo:
Eu os tirarei da aflição, que sofrem as mãos dos egípcios, e os levarei para uma terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que emana leite e mel. Eles certamente escutarão a sua voz. Você irá ao rei do Egito junto com os anciãos de Israel. E vocês devem dizer: Jeová, o Deus dos Hebreus, falou conosco. Portanto, por favor, permita que façamos uma viagem de 3 dias pelo deserto para que possamos oferecer sacrifícios a Jeová nosso Deus. Mas sei muito bem que o rei do Egito não lhes dará permissão para ir, a menos que uma poderosa mão o obrigue a isso. De modo que eu terei de estender a mão e golpear o Egito com todos os atos extraordinários que farei ali. E depois disso ele os mandará sair. Darei a este povo favor aos olhos dos egípcios, e quando vocês partirem, de modo algum irão de mãos vazias. Cada mulher deve pedir artigos de prata e de ouro, bem como roupas à sua vizinha, e à mulher que estiver hospedada em sua casa. Vocês os porão em seus filhos e em suas filhas, e despojarão os egípcios. Êxodo capítulo 4. No entanto, Moisés respondeu: Mas suponhamos que não acredite em mim e não escute a minha voz, pois dirão: Jeová não lhe apareceu? Jeová perguntou-lhe então: O que é isso na sua mão? Ele respondeu: Um bastão. Ele disse: Jogue-o no chão. De modo que eu jogou o bastão no chão e ele se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Jeová disse então a Moisés: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão e a pegou, e ela se transformou num bastão na sua mão. Deus disse então: Isso é para que eles acreditem que Jeová, o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Jeová lhe disse mais uma vez: Por favor, coloque a mão na dobra superior da sua roupa. De modo que ele colocou a mão na dobra da roupa. Quando tirou a mão, ela estava como lepra, branca como a neve. Então ele disse: Coloque novamente a mão na dobra superior da sua roupa. Ele colocou a mão novamente na dobra da roupa. Quando a tirou, ela estava restabelecida, como o resto do corpo. Ele disse: Se não acreditarem em você nem prestarem atenção no primeiro sinal, certamente prestarão atenção no segundo sinal. Contudo, mesmo que não acreditem nesses 2 sinais e não queira escutar a sua voz, você pegará um pouco de água do rio Nilo e a derramará na terra seca, e a água que pegar do Nilo se transformará em sangue na terra seca. Moisés disse então a Jeová: Perdão, Jeová, mas nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem depois do que falaste ao teu servo, pois sou vagaroso de fala e vagaroso de língua. Jeová lhe disse: Quem deu boca ao homem? Quem o faz ser mudo ou surdo, ter boa visão ou ser cego? Não sou eu, Jeová? Portanto, vá agora, e eu estarei com você quando falar, e ele ensinarei o que deve dizer. Mas ele disse: Perdão, Jeová, enviar outro que quiseres enviar, por favor. Então a ira de Jeová se acendeu contra Moisés e ele disse: O que você me diz do seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala muito bem, e ele está vindo agora ao seu encontro. Ao ver você, o coração dele se alegrará. Portanto, fale com ele e ponha-lhe as palavras na boca. E quando vocês falarem, eu estarei com vocês, e lhes ensinarei o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será seu porta-voz, e você lhe servirá de Deus. E você pegará este bastão na mão e realizará os sinais com ele. Assim Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, quero voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se eles ainda vivem. Jetro disse a Moisés: Vá em paz. Depois Jeová disse a Moisés em Midian: Vá, volte ao Egito, porque todos os homens que procuravam matá-lo estão mortos. Moisés pegou então a sua esposa e seus filhos, montou-os no jumento e partiu de volta à terra do Egito. Além disso, Moisés pegou o bastão do verdadeiro Deus. Então Jeová disse a Moisés, depois de ter voltado ao Egito: Cuide de realizar diante de Faraó todos os milagres que dei o poder de realizar. Mas eu permitirei que o coração dele fique endurecido, e ele não deixará o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz Jeová: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu ordeno que deixe meu filho ir, para que ele me sirva. Mas se você se recusar a deixá-lo ir, matarei seu filho, seu primogênito. Durante a viagem na hospedaria, Jeová o encontrou e procurava entregá-lo à morte.
Por fim, Zípora pegou uma pedra afiada e circuncidou o seu filho, e fez com que o prepúcio tocasse nos pés dele, e disse: É porque és, para mim, um noivo de sangue. Assim ele o deixou ir. Ela disse: noivo de sangue, por causa da circuncisão. Então Jeová disse a Arão: Vá ao deserto para se encontrar com Moisés. Assim ele foi e encontrou junto ao monte do verdadeiro Deus, e cumprimentou-o com um beijo. E Moisés contou a Arão todas as palavras de que Jeová que o tinha enviado, e também lhe falou de todos os sinais que ele havia mandado realizar. Depois disso, Moisés e Arão foram reunir todos os anciões dos israelitas. Arão lhes contou todas as palavras que Jeová havia falado a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. Em vista disso, o povo acreditou. Quando ouviram que Jeová havia voltado sua atenção para os israelitas e que havia visto sua aflição, eles se curvaram e se prostraram.